Graça e paz. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, tá? Não vai ser mais no quarto, vai ser mais fora do meu ambiente de trabalho, aqui no domingo, aqui, dia é, 4/5. Eu vou dar uma olhada aqui na fazenda, que eu tô cuidando aqui de olho. Vocês vão me acompanhar aí, é quando a gente estiver lá num pauzinho de óleo, né? Que fala, né? Que é uma árvorezinha no meio da roça. Hoje meu cavalo de guerra é esse aqui, ó. Essa motoca aqui. O ambiente aqui tá, é uma oficina, tá? Maca, colheitadeira, Massifex ali. Então não estranhe, tá? Pretendo não manter vídeos assim, mas seria interessante. Mas não dá, né? Nem sempre. Bom, eu vou dar seguimento aqui que a gente tem que continuar, né? Chegando lá, a gente conversa. Chegamos, né? Vou para um local aqui que aparentemente possa ser que esteja iluminando mais, né? Por mais que tenha uma sombra. Graça e paz. Olha lá, ó. Ali é o famoso Morro de Natividade, ó. Uma serra gigantesca. Não sei se vai dar a enxergar aí no vídeo. Bom, vamos dar início ao nosso devocional de hoje. Se você ainda não pegou sua Bíblia, recomendo que você pegue, né? Deu tempo de ter pego, então não vou fazer aquele cortezinho no vídeo. Fiquem tranquilos, eu vou voltar, tá? Com o que está aí, mas tranquilo. Bom, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 1. É, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Muitas das vezes a gente na nossa caminhada a gente se preenche de medo. Já tem um vídeo anteriormente que eu falei sobre o medo e as consequências que esse medo trouxe para minha vida, que não foram nada boas. E adivinha? Os medos que eu tinha, algumas coisas aconteceram de ruim, o qual eu tinha medo, e outras que eu tinha medo para que acontecesse esse outro medo que aconteceu não aconteceram. Então o medo, ele é como uma torre de tijolos, sabe assim dizer. Se você fica com medo de um tijolo específico cair, em vez de se concentrar suas energias, que nem eu falei num dos vídeos da nossa série, em vez de concentrar suas energias para dar certo as coisas na sua vida e você ter fé em Deus e colocar elas diante de Deus e pensar que está no teu controle e automaticamente tiver medo, a maioria dessas coisas que você tem medo não vai acontecer e você vai ter consequências ruins, né? Então, voltando pro conceito da fé, vamos falar de um homem de fé, o pai da fé, Abraão, né? Eu vou trocar de mão, tá? Porque cansa, né? Abraão, ele Abraão, pai da fé, um homem cuja começou a nossa história, né? Um homem que estava idoso já de idade, sua esposa também, né? E aí veio a seguinte questão, né? Ele Deus prometeu para ele, chegou uma vez para ele e prometeu a ele uma descendência. Ele falou: "Mas Senhor, eu já tô velho. Senhor, eu não tenho mais condições, eu não tem como eu ter. Como é que o senhor fala para mim que vai que eu vou ser pai de uma geração inteira se minha esposa, né, é estéril e hoje a gente já tá de idade?" E mesmo assim, ele teve fé. Se apressou, creio que por conta do medo, e teve a Ismael. Deus abençoou Ismael, mas a promessa veio através do seu filho Isaac. Sendo assim, o que eu tenho para falar para ti, meu irmão? Tenha fé, por mais difícil que seja.
Hoje eu tô no estado do Tocantins. Eu sou do Acre, né? Mais ou menos da divisa de Rondônia com Acre. Lá que moram meus familiares, né? As pessoas, né? Meu pai, minha mãe, né? Hoje eu tô aqui nesse mundão aprendendo a ser um homem de valor. E eu pensava que eu nunca ia sair de casa. Eu falava, meu Deus, é certo momento da minha vida eu fazendo planejamento para conhecer pessoas maravilhosas que eu tive ali no Goiás ali. E eu falava, meu Deus, se não for da tua vontade, isso não vai dar certo, não tem como, é impossível, eu perdi meu emprego, não tenho mais dinheiro. E Deus conseguiu a passagem de ida e de volta de graça. Eu consegui de graça, com um documento que eu nunca pensei que ia usar na minha vida, que é o ID Jovem. Consegui de graça. E tô aqui, agora aqui no Tocantins, trabalhando, me desenvolvendo. E não imaginaria um dia que teria esse canal. Mas eu acreditei, tive fé. A Bíblia fala que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer para aquele monte ali, ó. Aquele monte. Vai daqui para lá. E ele vai. Um grão de mostarda, né? Uma pequena semente. Ela pode dar uma árvore deste tamanho, né? Uma pequena semente dessa árvore dá uma árvore desse tamanho, né? Essa é a referência que a gente tem da Bíblia. Então, meu irmão, a gente devemos ter fé, né? Não pelas coisas que acontecem ou somente pelo que vem, não somente pelo que vemos, sim pelas coisas que nós não conseguimos ver, sentir ou visualizar, prever. Entende? Uma peninha de um carcará. Legal. Guardar pra mim. Se eu não perder, né? Então, é importante. E eu, com experiência própria, não desista. Tenha fé. Persevere, continue orando pelas pessoas, né? Todas, né? As pessoas que Deus coloca no seu coração para orar. Não existe, tá? Se alguém chegar pra você e falar bem assim: ah, não ore pro fulano, pro ciclano, pro beltrano, a situação dele é perdida, ele é drogado, isso e aquilo. Não existe, sabe por quê? Porque Deus, ele não desiste de mim e de você. Mas porquanto deu seu Filho unigênito para que todo nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. E hoje nós podemos ter fé. E outra coisa que pode fortalecer a nossa fé, lembrar das coisas que Deus já fez. E muitas das vezes nas situações que eu passo hoje, a gente questiona, poxa meu Deus, por que isso aconteceu isso e aquilo? Aí Deus fala, lembra do que eu já fiz por você. Aí você duvida ainda, sabe? Desde Abraão, agora vou fazer uma questão mais um pouco teológica. Desde Abraão, Deus fez uma promessa de dar uma geração a Abraão, o povo de Israel. E disso foi para Isaac. Isaac veio Jacó, Jacó veio José. Depois veio de Moisés e o povo do Egito atravessou o Mar Vermelho, deixando de ser escravo do Egito, né? O povo de Israel deixou o Egito e cruzou o Mar Vermelho e foi para a terra de Canaã. Dentre todos esses acontecimentos, Deus uma vez mentiu? Deus alguma vez descumpriu com sua palavra? Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso eu prometeria e não cumpriria? Todas as coisas que Deus prometeu, que predestinou para minha vida, para sua vida, Ele vai fazer. E outra, seja grato, seja feliz, isso é um alimento para a fé. Meu Deus, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pelas pessoas maravilhosas que eu me relacionei, que eu pude conhecer, as amizades, os relacionamentos que eu tenho hoje, meu pai, minha mãe, por eu poder andar, respirar, por eu estar vivo e não numa cama de hospital. Esses são os motivos para você ter fé. Aí Deus fez tudo isso na sua vida, fez tudo isso no povo de Israel. Dar arroz para você é difícil, ele consegue. Restaurar o seu casamento, restaurar coisas na sua vida, restaurar a sua saúde, é difícil para ele. Restaurar seu coração, te ajudar com seus pecados diários e ajudar você a vencer eles, não por sua própria força, mas porque ele pode te ajudar. É difícil para ele.
Nossa, como é difícil para um Deus. Não há nada impossível para Deus, meu irmão. Não há nada impossível para Deus. E outra coisa, eu não estou falando de prosperidade, conceito de prosperidade, viu? Isso, Deus ainda faz, é misericordioso por graça. Deus te dá um casamento, um carro, uma família e saúde por graça, tá? Porque Ele não promete nada disso. Eu não estou dizendo que Ele não faz e não pode fazer, mas Ele não promete nada disso pra gente. Sabe? Não prometeu que a gente teria uma vida 100% feliz por conta do pecado. Mas Ele nos ajuda com sua presença na nossa vida. Ele sempre esteve presente com o povo de Israel. Ele fez a promessa. Vou dar uma terra e abençoar vocês e presentear vocês. Mas o maior presente era a presença de Deus. Tanto que Moisés, em um certo momento, falou: meu Deus, se tu for conosco, não é melhor que a gente fique, né? Não deixe-nos ir sem que tua presença vá conosco. E Deus foi com eles. Então, o maior presente, o maior milagre, a maior dádiva que o povo de Israel tinha era ter Deus presente com eles o tempo todo. Mas não era 100% bom o tempo todo. Eles passavam perrengues, né? Tinham tentações por conta do pecado. Erravam bastante. Tem que ficar de olho aqui porque tem muita onça preta aqui, sabe? Fica toda hora olhando de volta. Então, realigando isso com questão da fé, esse vídeo vai ficar comprido, eu tenho quase certeza. Tenha fé, saiba todos esses motivos, saiba que Deus não prometeu que seria tudo perfeito, e tá tudo bem, mas Ele fez o maior sacrifício. Hoje nós temos acesso à salvação, hoje nós temos a graça e sua misericórdia. Ele nos ama e quer relacionar diariamente conosco. Muitas das vezes nós temos vários ainda motivos para ter fé e acreditar que as coisas vão dar certo, que as coisas na sua vida, Deus é misericordioso, Ele está sempre no controle de tudo. Então não perca a sua fé, sabe? Eu quero te buscar, te ajudar, te encorajar, sabe? Lembrar que Deus está estendendo a mão para você e para mim, diariamente. Eu teria mil motivos para reclamar e murmurar, o qual eu fiz, porque eu sou arrogante, eu murmuro, eu questiono, não com palavras, mas aqui, ó, dentro do meu pensamento, e eu luto com isso diariamente, e todo santo dia. Mas continue firme, meu irmão, minha irmã. Saiba que Deus, Ele te ama. Deus, Ele quer mudar esse seu coração, esse meu coração que é mau, que é rancoroso, que é ruim. Isso é um processo diário. Isso só vai ser concretizado na glória eterna. Mas tenha fé que as coisas vão dar certo. Que Deus vai estar contigo, mesmo em meio à tribulação. Que Deus, Ele pode e tem capacidade de te ajudar. E ainda que Ele não faça agora, ou cedo ou tarde, ainda que Ele não faça agora, ou amanhã, ou depois, e mesmo se Ele não fizer, bendito seja o nome do Senhor. Continue tendo fé. Ele está no controle de tudo, meu irmão. Bom, é isso. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.